Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Estamos indo para a nossa 7ª aula de matemática do mês de março. Na aula passada vimos que os números irracionais são dízimas não periódicas infinitas e são raízes quadradas não exatas, e também o número π, ele representa um número irracional. Vimos a diferença de dízimas periódicas e dízimas não periódicas. E hoje vamos entender como transformar uma dízima periódica em fração geratriz. Antes de darmos continuidade ao estudo sobre os conjuntos e iniciarmos o conjunto dos números reais, vamos aprender como encontrar uma fração geratriz correspondente a uma dízima periódica, certo? Vamos ver a definição dos números racionais e as dízimas periódicas. Toda dízima periódica ela é um número racional, pois pode ser transformada em uma fração. E essa fração ela é chamada de fração geratriz, pois ela dá origem a dízima periódica. Temos as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. A dízima periódica simples, algumas dízimas periódicas são simples, pois o período, ou seja, a parte que se repete, aparece logo depois da vírgula. Por exemplo, 0,333, aqui é o exemplo de um período, o número 3,262626, aqui também outro exemplo de uma dízima periódica, 0. Aí temos 0,2484848 são os períodos. Então, são dízimas periódicas simples. Temos também as dízimas periódicas compostas, em que após a vírgula há uma parte não periódica e depois uma parte periódica. Para transformar uma dízima periódica em fração, ou seja, para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos usar equações. Veja como isso é possível acompanhando inicialmente os exemplos para as dízimas periódicas simples. Por exemplo, temos a dízima periódica simples 0,777 e 0,353535. Um dos passos seria, uma dica seria escrever no numerador o número formado pela parte periódica. Observe essa segunda dízima aqui. Quem é a parte periódica? É a parte que se repete, ou seja, o 35. Então, escrevemos o 35 no numerador e no denominador o número formado por tantos algarismos 9, quantos forem os algarismos do numerador, ou seja, da parte periódica. Então, aqui, a parte periódica ela não é formada por 2 algarismos, então meu denominador vai ter 2, 9. Seguindo esses passos aqui, a gente obtém a fração geratriz dessa dízima periódica simples aqui, ou seja, 0,353535, a fração geratriz dessa dízima é 35 sobre 99 avos. Fazendo a resolução aqui, podemos fazer a resolução dessa dízima periódica simples utilizando equações. Vamos ver como é que faz. 0,777 é igual. Então, podemos formar uma equação onde x vai ser igual à minha dízima periódica, 0,777.
Note que meu período ele é formado por apenas um algarismo, ou seja, o algarismo 7. Então, podemos multiplicar os dois lados da equação por 10. 10 vezes x dá igual a 10x. 10 vezes 0,7777 dá igual a 7,7777. Note que andamos uma casa com a vírgula. Então, temos o próximo passo é 10x igual a 7 mais, repito novamente minha dízima periódica inicial, onde vou chamar ela de x. Então, 10x vai ser igual a 7 mais x. Passando essa incógnita para o primeiro membro da equação, vamos ter que 10x menos x. Lembra? Quando passa para o primeiro lado, troca o sinal. Então, 10x menos x igual a 7. 10x menos x vai ser igual a 9x. Igual a 7. Agora o 9 ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 7 nonos. Agora, observe aqui como podemos transformar essa dízima periódica e encontrar a fração geratriz dela por meio de utilizando equações. Então, ó, vamos formar nossa equaçãozinha aqui, onde x vai ser igual a dízima periódica, 0,353535. Note que o período ele é formado por dois algarismos, o 3 e o 5. Então, vamos multiplicar ele, os dois membros da equação, por 100. Ao multiplicar 100 vezes x, vai ser igual a 100x. Ao multiplicar 100 vezes 0,35353535, vamos ter 35 vezes 35,353535. Nota que andamos duas casas com a vírgula. Então, 100x é igual a 35. Vamos repetir a nossa dízima periódica inicial, onde vamos chamar ela de x. Então, 100x é igual a 35 mais x. Agora, vamos passar a incógnita para o primeiro lado da equação. 100x, lembra que quando passa sempre troca o sinal. 100x menos x igual a 35. 100x menos x dá igual a 99x, que é igual a 35. Então, agora o 99 ele vai passar o quê? Dividindo. X é igual a 35 sobre 99. Igual essa dízima aqui, ó, inicial, essa fração inicial que a gente fez seguindo as dicas aqui ao lado. De fato, para a dízima periódica 0,353535 temos um processo prático, né? Ó, que podemos fazer dessa forma: 0,353535, o período ele é composto por dois algarismos, que é o 3 e o 5. Então, meu numerador vai ser o período 35 e o denominador vai ter a quantidade de 9. Vou colocar um 9. A quantidade de algarismos que formam o meu período. O período não é formado por dois algarismos, então vou colocar 2 9 no meu denominador. E obtemos a fração 35 sobre 99. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, que estarei tirando as dúvidas de vocês. Agora vamos entender exemplos de dízimas periódicas compostas. Podemos determinar um processo prático para obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Observe para a dízima 02544. Temos um processo prático e rápido e fácil para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. O processo prático, temos a dízima 02544
Nessa dízima tem uma parte não periódica, que é o 2 e o 5, e temos o período, que é a parte que se repete, que é o 4, 4, 4. Então, vamos pegar a parte inicial da dízima periódica, 2, 5, 4, menos a parte não periódica, que é o 25. E o denominador, vamos colocar tanto os 9 quanto forem os algarismos do período, ou seja, o período é formado por apenas um algarismo, né, que é 4, 4, 4, algarismo 4, vamos colocar um 9, e tanto os 0 quanto forem os algarismos da parte não periódica. Da parte não periódica, temos aqui, ó, o 2 e o 5, então temos 2 e 5, que são 2 algarismos, então vamos colocar 2 0. Então vai ficar 254 menos 25 sobre 900. 254 menos 25 é igual a 229. 229, e vamos repetir nosso denominador, 229 sobre 900. Então, 229 sobre 900 é a fração geratriz da dízima periódica 0, 2, 5, 4, 4, 4. Vamos ver alguns exemplos resolvidos. Encontre a fração geratriz da dízima periódica abaixo, que é a dízima periódica na letra A, 4,5555 e 7,3828282. A solução da letra A, 4,555, é uma dízima periódica simples. Nesse caso, no caso denominador, teremos apenas um algarismo 9, pois seu período apresenta um único algarismo 5. Assim, a fração será igual a 4,555 é igual a 45, parte inicial da dízima, menos 4 sobre 9. Então, 45 menos 4 dá igual a 41. E repetimos o denominador. Então, a fração geratriz da dízima periódica 4,555 é igual a 41 sobre 9. Na letra B, como 7,38282 é uma dízima periódica composta, teremos no denominador o número 900, pois o período é formado por dois algarismos 82, que é o 8 e o 2, e temos apenas um algarismo que não se repete na parte decimal, que é o algarismo 3. Então, na dízima periódica 7382282 vai ficar dessa forma: 7.382 menos 73 sobre 99. Então, 7.382 menos 73 dá igual a 7.309 sobre 99, que é a fração geratriz da dízima periódica 7,38282. Agora vamos introduzir e entender o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele engloba todos os conjuntos anteriores que a gente estudou até aqui. Vimos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto dos números irracionais, ou seja, e o conjunto dos números reais engloba todos esses conjuntos que a gente estudou. O conjunto dos números reais, reunindo o conjunto dos números racionais, que é representado por a letra Q, com o conjunto dos números irracionais,
que é representado por a letra I, obtemos o conjunto dos números reais. Então, temos que reais é igual a união dos é igual às racionais e com a união dos irracionais. Não existe um número que seja ao mesmo tempo racional e irracional, mas qualquer número racional ou irracional, ele pode ser chamado de real. Veja alguns exemplos. A raiz de 7 é um número real e irracional. 4 sobre 7 é um número real racional. Π é um número real e irracional. Então, o diagrama ao lado, ele relaciona os conjuntos numéricos naturais inteiros, racionais e irracionais e reais. Naturais é parte dos inteiros, ou os naturais está contido nos inteiros. E inteiros ele é parte dos racionais, que os racionais ele é parte dos reais. Então indicamos essa relação por naturais, N que é naturais está contido nos inteiros, que os inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Já os irracionais, ele é parte dos reais. Indicamos essa relação assim, ó. Os irracionais estão contidos nos reais, ou pertencem aos reais. Os racionais e irracionais, eles não têm nenhum elemento em comum. Para cada número real, há um ponto correspondente na reta numerada, e para cada ponto da reta, há um número real correspondente. Então, vamos agora estudar os números reais na reta numerada. Por isso, dizemos que existe uma correspondência de 1 a 1 entre os números reais e os pontos de uma reta. Considerando a correspondência de 1 a 1, os números reais ocupam todos os pontos da reta numerada, pois ela também é chamada uma reta real. Observe esta reta numerada e a localização de alguns números reais nela. Os números irracionais raiz de 2, raiz de 7 e π foram considerados com valores aproximados de raiz de 2 igual a aproximada a 1,4, raiz de 7 foi aproximado a 2,6 e π 3,1. Aqui temos a reta real e a representação dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Temos também as desigualdades em reais. Considere essa reta real. Note aqui que o 0 é nossa origem. Temos 1, 2, 3 que são naturais e menos 1, menos 2, menos 3 com 1, 2, 3 que são inteiros. Dado dois números qualquer, A e B, ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades. A é menor que B ou 5, ou A, 5B ou A maior que B. Geometricamente, as desigualdades A menor que B significa que A está à esquerda de B na reta real. Dessa mesma maneira, as desigualdades A maior que B significa que A está à direita de B na reta real. Ou seja, se vamos aqui fazer a demonstração em números. Temos o número 2 e o número 1. 2 é maior que 1, pois o 2 está à direita na reta real.
E o 1 ele é menor que 2, pois o 1 está à esquerda do 2 na reta real. Aritmeticamente falando, vamos analisar alguns exemplos. 2,195 ele é menor que 3,189, pois o 2 ele é menor que o 3. 4,128 é menor que 4,236, pois o 4 é igual a 4 e o 0,1 é menor do que o 0,2. 3,267 é menor que 3,289, pois o 3 é igual a 3, mais o 0,2 é igual a 0,2 e o 0,06 é menor que 0,08. Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizemos que eles estão ordenados. Algebricamente, A é menor que B somente se a diferença de D é igual a B menos A. Se somente se a diferença de D for igual a B menos A e é um número positivo, ou seja, vale A maior que B se somente se existir um número real positivo D, tal que B é igual a A mais D. Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizemos que eles estão ordenados. Usamos também a notação A é maior ou igual a B para dizer que A é maior que B ou A é igual a B. Assim, A maior ou igual a B, lemos A é menor ou A é menor que B, A menor ou igual a B, lemos que A é menor do que ou igual a B. B maior ou igual a A, lemos que B é maior do que ou igual a A. Observe os diagramas a seguir e veja os exemplos de desigualdades. Observe aqui a linguagem matemática. Aqui, x é menor que 3. Então, se x é menor que 3, ele vai se aproximar do 3, mas não vai ser igual a 3. Por isso que o intervalozinho aqui da reta ele está com a bolinha aberta. Para x menor que ou igual a 3, observe aqui a reta real. O x ele pode ser menor que 3 ou igual a 3. Então, vai englobar o 3. O intervalo aqui da reta, ela está com a bolinha fechada. Quando está com a bolinha fechada, significa que o 3 também pertence a esse intervalo. Esse diagrama mostra geometricamente os valores reais de x para x menor que 3 e para x menor ou igual a 3. Se x for menor que 3, então x pode assumir diversos valores, como 1, 2, 2,9, 2,99, mas não pode ser igual a 3. Por isso, a bolinha vazia no diagrama indica isso. Se x for menor ou igual a 3, então x pode assumir todos os valores exemplificados e também o valor 3. Por isso, a bolinha está cheia, que é esse segundo exemplo aqui, que indica isso. Se A é o conjunto dos elementos para os quais x menor que 3 é verdadeiro, então podemos escrever A é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que 3. Lemos A é o conjunto dos números reais, x, tal que x é menor que 3. Do mesmo modo, para o intervalo, podemos escrever B é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. E lemos da seguinte forma: B é o conjunto dos números reais, x, tal que x é menor do que ou igual a 3. Certo?
É muito importante vocês entenderem essa linguagem matemática aqui. Se ficou com dúvida, volta o vídeo, reveja novamente, leia no livro, no capítulo 1 do livro de vocês, para não ficar nenhuma dúvida, porque é importante vocês entenderem isso, porque será utilizado nos próximos conteúdos seguintes. Então é importante não deixar dúvida nessa parte, certo? Então vamos para a nossa atividade. A nossa atividade será feita pelo formulário Forms, onde o link será disponibilizado no grupo, certo? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, estarei à disposição. Bons estudos, obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.